Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. Olha eu aqui de novo, professor Leonardo Finelli, professor da disciplina Psicologia da Educação, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Norte de Minas. Estou de volta para finalizarmos nosso curso. Após a gente finalizar as discussões sobre os modelos teóricos da psicologia e suas implicações para o processo de desenvolvimento, assim como seus impactos nos processos educacionais e escolares, avançamos para a conclusão do nosso curso, com as discussões sobre o contexto educacional. Nessa, compreenderemos um pouco mais sobre a adolescência e como lidar com ela, assim sobre como... Volta esse parágrafo todo. Isso. Após finalizarmos as discussões sobre os modelos teóricos da psicologia e suas implicações para o processo de desenvolvimento, assim como seus impactos nos processos educacionais e escolares, avançamos para a conclusão do nosso curso, com as discussões sobre o contexto educacional. Nessa, compreenderemos um pouco mais sobre a adolescência e como lidar com ela, assim como sobre as suas interações na sala de aula. Peço novamente que durante a aula vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês a anotem e depois a postem no nosso fórum Tirar Dúvidas. Vamos lá? Então, na nossa última aula da disciplina de Psicologia da Educação, nós vamos discutir um pouquinho da adolescência, soltar a corda e segurar a ponta. Então vamos do início. Quando se define a adolescência? Como é que a gente faz essa definição da adolescência? No passado, a gente pensava na adolescência a partir dos 13, 14 anos, até cerca de 18 a 20 anos. Sociologicamente, a gente fala da adolescência entre 12 e 20 anos. Juridicamente, dos 12 aos 18, se querem aí reduzir para uma menor idade penal. Psiquicamente, a gente fala de 10 a 12, aos 20, 25, já assumindo uma variação aí de que indivíduos amadurecem mais rápido, outros mais lentamente, assim como o processo se encerra com um intervalo maior a partir de critérios de corte para falarmos do final da adolescência. Ou seja, nós temos diversos marcadores para definir a adolescência. E os aspectos biopsicossociais talvez sejam os melhores marcadores para nos auxiliar nessas definições. A gente pode reconhecer, por exemplo, a adolescência a partir das características biológicas, como a menarca e a espermarca, onde os indivíduos se tornam maduros do ponto de vista biológico e que podem então gerar uma prole, gerar filhos. A gente pode assumir a partir das mudanças do tom de voz, com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, então o crescimento nos pelos pubianos, dos órgãos sexuais, dos seios e quadris nas meninas, do pomo de Adão nos meninos. A gente pode pensar também a partir da constituição da identidade distinta da identidade dos pais. Todas essas são mudanças físicas e psíquicas que transformam o corpo e a mente infantil em um corpo e uma mente de um adulto. Como assim? A gente entende a infância como um processo de maturação e a adolescência como um processo de transição dessa infância para a vida adulta. Então, a gente vai entender que a adolescência vai se finalizar quando esse organismo assume as responsabilidades de suas escolhas, como, por exemplo, viver só e passa a se manter isoladamente ou de maneira independente. Nesse sentido, que eu disse anteriormente, que psiquicamente a maior idade aí, ela vai se dar entre 20 e 25 anos, e hoje a gente vê esse processo, às vezes, se procrastinando, se retardando por um número ainda maior de anos. Isso porque o processo de amadurecer, o processo de envelhecer e de se tornar maduro, cria uma série de situações que demandam essa independência do indivíduo. E nem sempre essa independência ela quer ser buscada, ela quer ser confrontada. É difícil se tornar maduro, é difícil se tornar um indivíduo adulto, que é responsável pela sua tomada de decisões, que trabalha, que produz, que gera riquezas, que gera recursos econômicos para se manter e para manter, por exemplo, um grupo familiar.
Tanto que a gente vê, por exemplo, as questões da síndrome da porta giratória, os filhos que crescem, amadurecem, saem de casa, vão trabalhar, se casam, etc., vão ter diversas experiências e com o tempo retornam para a casa dos pais, se separam ou não têm sucesso nos empreendimentos econômicos, ou não dá certo no trabalho, ou até dá certo por um tempo, mas depois de um tempo perdem o emprego, retornam para a casa dos pais, buscando ali uma estabilidade, um conforto que os pais voltam a prover para essa prole, para esses filhos. Fato é que com as demandas educacionais cada vez maiores, né, com cada vez mais exigência no mercado de trabalho, a gente vê indivíduos passando um maior número de anos num processo de escolarização, num processo de educação formal para se inserir no mercado de trabalho. Ou seja, a gente vem ampliando o tempo de processo de amadurecimento e de adolescência, ou seja, ela vai finalizar mais tardiamente. Então, a tal rebeldia adolescente, eu posso afirmá-lo sem sombra de dúvidas que ela é um mito. Por que um mito? Como parte do processo de amadurecimento da Constituição, a constituição da identidade do jovem se faz presente. Então, nesse momento de construir a identidade, o jovem vai apresentar diferenças quanto aos desejos do seu grupo parental, por exemplo, do seu pai e da sua mãe. Mas essas diferenças fazem parte de um processo natural de amadurecimento. A forma dele pensar modifica-se, as experiências que ele está vivendo no mundo modificam-se. Isso gera, algumas vezes, conflitos entre esse jovem e as relações com o seu grupo parental, com o seu grupo de professores, com o seu grupo de convívio social. Mas, a maior parte das vezes, mesmo que haja o conflito, não são grandes conflitos. Então, na hora que se fala do adolescente rebelde, que nós vemos, por exemplo, na literatura, no cinema, na televisão, jovens rebeldes com grandes mudanças, com marcas e com confrontações, eles são muito mais exceções que confirmam a regra do que regra. Isso porque a maior parte deles tem que conviver com um grupo familiar e eles estão desenvolvendo também no processo de amadurecimento a capacidade de lidar com as frustrações. Então, quando eu falo dessa constituição da identidade, eu posso dizer tranquilamente que ela é marcada por uma dissonância com os desejos parentais, o que pode ser reconhecido como uma mudança saudável ou como rebeldia. Como assim? Os pais, quando têm filhos, normalmente eles projetam nesses filhos desejos e anseios que são deles. Eles querem o melhor para esses filhos, eles querem que esses filhos cresçam como pessoas honestas, trabalhadores, capazes, saudáveis, felizes, que tenham acesso a uma boa educação, a boas oportunidades de emprego, a construir um bom lar, a um relacionamento afetivo, um namoro e casamento também satisfatório. Então eles desejam o melhor para os seus filhos. Mas muitas vezes esse desejo do melhor é a partir da sua perspectiva, de pai ou de mãe, é a partir dos seus desejos de pai ou de mãe, é a partir de uma série de desejos deles que não foram realizados e que eles projetam, que eles desejam, que acreditam que seriam melhor para os filhos. Quando isso acontece, e o processo de desenvolvimento da identidade dos filhos mostra uma diferença desses desejos parentais, essa relação ela pode ser mais ou menos harmônica, mais ou menos dialogada, e haver mais ou menos aceitação entre os pais e os filhos, e reconhecimento em função dos desejos diversos de um e de outro, o que é perfeitamente saudável, por exemplo, em termos de lidar com frustrações, ou pode parecer uma rebeldia quando há uma confrontação maior, quando há, por exemplo, um estilo educacional, um estilo parental mais autoritário, do tipo minha casa, minhas regras, em que os filhos têm que se submeter aos desejos dos pais, eles têm que trabalhar, eles têm que estudar, eles têm que ajudar em casa, etc. Ou podem ser um estilo parental mais aberto, mais arejado, em que os filhos não têm grandes responsabilidades,
ou que os pais não se envolvem muito ou se dedicam muito e, consequentemente, não manifestam tantos desejos em função do comportamento dos filhos, que pode parecer um modelo menos conflituoso. Não necessariamente ele é melhor, ele está só sendo menos conflituoso naquele momento, porque também não auxilia esse jovem a lidar com a frustração e pode levar a um adulto pirracento, por exemplo, que não sabe lidar com a frustração. Então, nesse momento de construção da identidade, o convívio com o grupo de pares passa a ser mais importante que o convívio com o grupo familiar. Mais importante em função desse grupo de pares, né, colegas de escola, colegas de bairro, colegas de vizinhança, funcionarem como um modelo que vivencia mais ou menos as mesmas coisas que o jovem está vivenciando, que vivenciam desejos, angústias, ansiedades, que têm possibilidades, que vivenciam experiências semelhantes a que os outros jovens estão passando. É muito típico, por exemplo, um estudante ter dificuldade com um professor ou com uma determinada disciplina A ou B. Mas por mais que ele conte isso para os seus pais, o pai ou a mãe não está lá na sala de aula que o jovem está para saber como que é a reação do professor, como é que é o comportamento do professor ou da professora, para compreender completamente a experiência daquele jovem com relação à sua frustração com uma disciplina A ou B ou com o professor A ou B, ao passo que o colega de sala está. Então ele entende melhor isso. Então funciona como esse modelo que auxilia na construção dessa identidade. Modificam-se as formas de pensar e de se relacionar com o mundo. Lembram quando a gente estava discutindo nas aulas anteriores os modelos teóricos de psicologia? Pois então, alguns deles falavam de fases do desenvolvimento. Em especial, o modelo de Piaget, a psicogenética de Piaget, fala de um processo de maturação e fala que o adolescente, né, é o indivíduo que está entrando numa fase de desenvolvimento cognitivo operatório formal, cuja característica principal é a habilidade de lidar com raciocínio abstrato, de lidar com conceitos abstratos, de lidar com uma multiplicidade de características, de fatores, de informações e trabalhar com essas relações de causalidade, de efeito dessas características. Então, a forma de pensar desse indivíduo modifica-se. Tanto que, em termos escolares, a gente passa a assumir para esses jovens diversos conteúdos escolares, ampliam-se o número de disciplinas, aprofunda-se no conteúdo das disciplinas. Por quê? Porque entende-se, reconhece-se que eles são mais capazes de pensar do que eles eram capazes de pensar no passado. Essas formas de pensar fazem com que eles também modifiquem as formas de se relacionar com o mundo, de colocar mais forte, de maneira mais incisiva, os seus desejos, as suas ansiedades, as suas angústias, de serem mais ou menos tolerantes, de serem mais ou menos submetíveis à vontade de terceiros. Isso, então, faz com que a forma de relacionamento deles se dê também com mais ou menos conflito. E observem que quando eu falo aqui de conflito, eu estou pensando na forma desse jovem se relacionar com seus pais, com seus professores, com o ambiente que o cerca, com mais ou menos frustração. Muitas vezes ele pode não concordar com a opinião, mas não necessariamente gerar um conflito. Ele se submete. Em outras vezes ele pode não concordar com a opinião ou com o desejo e pode manifestar o seu e com argumentação, porque agora ele é capaz de argumentar, ele tem raciocínio para tal, com a argumentação ele consegue convencer o seu pai, a sua mãe, o seu professor de que a sua proposta, o seu caminho, a sua decisão talvez seja a mais acertada ou a mais adequada para aquela situação. Nesse momento também é típico que as transgressões e as experimentações dos jovens se façam presentes. Ora, ele está desenvolvendo sua identidade, ele está verificando e construindo aquilo que ele estabelece como sendo o melhor para si. Então, experiências sexuais, experiência com álcool, com tabaco, se fazem presentes. De novo, elas podem ser meras experimentações, onde ele está
conhecendo as possibilidades, ou podem ser transgressões, né? O que diferencia uma coisa da outra? O limite estabelecido externamente, as normas do pai ou da mãe. Então, quando o jovem quer, por exemplo, ir numa exposição, numa festa, num show, os pais estabelecem um dado horário, por exemplo, às 10 horas da noite, o jovem chega às 11, funciona como uma transgressão. Ele sabe que pode ter consequências, e às vezes ele decide confrontar essas consequências em função do prazer que ele sentia de estar na festa, e de que o evento ainda estava bom, que tinha uma série de experiências que ele poderia viver ali, e que não se repetiriam porque o evento iria se encerrar num dado outro momento. Podem acontecer, por exemplo, em termos de experimentações, quando há uma negociação prévia desse jovem. Eu quero ir, os pais, olha, mas é perigoso por isso, tem álcool, tem drogas, não, eu vou evitar o álcool, vou evitar as drogas, eu vou estar com meus amigos, eu estarei com meus colegas, eu estarei com meus primos, com meus irmãos, etc., para me oferecer segurança, e isso funciona como uma possibilidade de argumentação que vai funcionar como uma experimentação para o jovem. Aquela ideia de que praga de mãe pega, são processos de experimentação que os jovens estão fazendo, que a mãe tem uma percepção, funciona dessa maneira, deve se dar dessa maneira, que pode acontecer ou não, como a mãe gera expectativa. E é mais típico que os pais ou os professores, pessoas com mais experiência, tenham, por ter mais experiências, mais vivência sobre os eventos. É mais comum que os jovens tenham mais experiências ou mais fantasias irrealísticas desses eventos, de que vai dar tudo certo, vai ser tudo muito bom, sem considerar todas as possibilidades. Mas mesmo isso é importante para o processo de amadurecimento, para o processo de construção de identidade. Da mesma maneira que se fazem presentes as transgressões e as experimentações, também se desenvolve a responsabilidade, as experiências de trabalho, a organização de escolhas futuras. Vejam que, por exemplo, o jovem pode escolher trabalhar e desenvolver uma responsabilidade em termos de horário de trabalho e horário de estudo. Ele pode desenvolver habilidades de gerenciamento financeiro, gerenciamento de dinheiro mesmo, mesmo que nem sempre seja no emprego dos seus sonhos, porque a gente vive em um país que tem uma crise econômica, que tem uma crise de oferta de empregos, porque esse jovem não tem experiência prévia, ele vai trabalhar muitas vezes, ou a maior parte das vezes, com as poucas oportunidades que aparecem. Mas aos poucos ele vai desenvolvendo um currículo, ele vai desenvolvendo uma experiência, ele vai mostrando o seu potencial para os empregadores, e isso pode fazer com que ele consiga novas oportunidades de emprego no futuro. Isso faz também com que ele amplie o seu leque social, um indivíduo que trabalha e estuda, ele tem então o seu grupo familiar, tem o seu grupo da vizinhança, tem o seu grupo social, por exemplo, religioso, mas vai ter também o grupo social da escola, tem o grupo social do trabalho. Vejam que pais, irmãos, parentes, o jovem não escolhe. O que o jovem tem a possibilidade de escolher, o que o indivíduo tem a possibilidade de escolher? Quem são seus amigos. Muitas vezes ele não escolhe, por exemplo, para que escola ele vai, em qual escola ele vai estudar. Às vezes é por uma proximidade geográfica, perto da casa, às vezes os pais colocam numa escola que eles consideram com a melhor educação, investindo na educação dos filhos. Então, muitas vezes o jovem não tem opção, ou poder de decisão nessa escolha. Mas ele tem um poder de decisão muito grande, por exemplo, quanto a quem vão ser os seus amigos. Ele não escolhe, por exemplo, quem são seus colegas de sala de aula, mas ele escolhe com quem ele vai conversar ou não. Ele escolhe quais são os seus interesses pessoais, por exemplo, ele gosta de discutir séries, ele gosta de ficar no WhatsApp, ele gosta de jogar futebol, gosta de jogar basquete. Ele gosta de tocar violão, ele gosta de sair para beber, o que quer que seja. Fato é, isso são escolhas individuais que são desenvolvidas nesse processo de constituição da identidade do jovem. E ele escolhe com quem ele vai se relacionar. Se ele não escolhe pai, se ele não escolhe mãe, se ele não escolhe professor, ele escolhe necessariamente quem são seus amigos. E esse grupo de amigos, que são os pares,
auxiliam no desenvolvimento da identidade, porque eles vivenciam experiências semelhantes à do jovem. E o que a escola tem a ver com isso? Como há um processo de mudança, a escola fica num jogo de empurra e puxa, que deve ser mediado por adultos experientes. O processo de maturação, por ser uma transição, né, a adolescência, por ser um processo de transição, ela lida com esse processo de empurra e puxa. Eu quero, mas eu posso, mas eu não devo, é adequado ou não é adequado, e necessariamente, por mais autonomia que o jovem tenha, ele vive sob a égide de um conjunto de adultos mais experientes. Por exemplo, o jovem não escolhe quais são os conteúdos pedagógicos que vão ser discutidos em cada série escolar. Mas ele tem o poder de escolher, por exemplo, negociar com os professores as aulas, o estilo de aula, que formato. Ele não escolhe não fazer avaliação, mas ele pode negociar com o professor como que vai ser esse formato da avaliação. E esse processo de mediação, ele é importante para o desenvolvimento do amadurecimento do jovem, com algumas concessões, com alguns acertos, com alguns erros, com algumas vitórias, nem sempre com vitórias. Nem sempre os pais têm a disposição, experiência, tempo e ou desejo de fazê-lo, de lidar com esse jogo de empurra e puxa, de lidar com essa negociação, com o processo de amadurecimento do jovem. E muitas vezes, então, eles transferem essa responsabilidade para a escola. Observem que eu não estou falando que isso é adequado, só estou dizendo que isso acontece, isso é um fato. Porque a responsabilidade, ela é parte dos pais, parte da escola. E isso é importante, isso é até razoável quando a gente pensa nessa transferência para a escola, porque o adolescente passa uma parte considerável do seu tempo sob a tutela da escola, que deve se preparar para lidar com essas mudanças. Como assim? O dia tem 24 horas. Em média, um jovem vai passar aí 8 horas dormindo. Em média, 4 horas na escola, 2 fazendo deslocamento, indo e voltando da escola e para outros lugares. E ele vai ter aí mais umas 4 horas, cerca de 4 a 8 horas para poder estar em casa, para fazer suas atividades, para trabalhar, para se deslocar, para se alimentar, para tomar banho, etc. Algumas dessas horas ele vai estar em casa, mas não necessariamente ele está com os pais. Algumas dessas horas ele está em casa e com os pais, mas não necessariamente eles estão conversando. É muito mais típico que ele esteja ali compartilhando parte desse tempo, que não é o tempo escolar, com seus colegas de escola, ou com seus colegas de vizinhança, ou com seus colegas do grupo religioso, ou do grupo de futebol, ou do grupo do violão, etc. Seja presencialmente, seja via tecnologia da informação e comunicação, por telefone, por WhatsApp, etc. Compartilhando seus anseios, seus medos, seus desejos, suas frustrações, etc. Então, esse processo de mediação que deve ser realizado por um adulto com mais experiência, os pais e ou professores, algumas vezes é negligenciado por um ou por outro. E isso é um problema, isso gera dificuldades na vida desses jovens que ficam desregrados, que ficam com dificuldades para lidar com frustração. E o ambiente escolar, por mais que ele tenha a função precípua de transmissão de conhecimentos formais, também deve se preparar para lidar com esse processo de amadurecimento dos jovens. Quando a gente pensa então nas interações em sala de aula, e é o último tópico que eu pretendo discutir com vocês, a gente tem que entender que existem implicações dessas interações para o processo de desenvolvimento. Principalmente para os adolescentes, o espaço de convívio com os pares proposto pelo ambiente escolar é de extrema importância. De extrema importância, e principalmente para os adolescentes, porque, como eu venho trazendo, é o espaço de desenvolvimento da identidade, onde eles começam a se diferenciar dos seus pais, dos adultos, a construir novos modelos ideológicos e a ter experiências com pares que compartilham dessas experiências. Mas isso também é importante, por exemplo, para crianças pequenas,
que começam a ter um convívio diferente do grupo familiar, começam a experienciar um novo tipo de linguagem, novas formas de se relacionar, que não é a dos pais e que não é mais apenas da televisão. Na escola, pensando aí nos adolescentes, se formam os grupos, se constroem as identidades, formam-se as parcerias, as amizades, os amores, e são com esses pares que muitos terão suas primeiras experiências de vida e de suporte para compartilhá-las. Muitas vezes os jovens compartilham suas experiências, seus segredos, os seus medos, as suas angústias, meramente com seus pares. Por mais que os pais queiram ser próximos, algumas vezes os jovens têm dificuldade de contar para os pais sobre, por exemplo, uma experiência sexual, ou sobre um desejo, ou sobre como se aproximar de um colega ou de uma colega. Ao passo que os pares, por vivenciarem experiências semelhantes, às vezes são mais fáceis de se lidar, ou porque eles estão ali com mais proximidade, ou às vezes até mesmo porque pelo mero fato deles estarem ali compartilhando aquele espaço físico, que muitas vezes os jovens não conseguem encontrar com seus pais no ambiente de casa, no ambiente familiar em casa. Um bom educador, então, terá um olhar diferenciado para o seu aluno. Como eu disse, nosso papel enquanto educadores está para além da transmissão de um conhecimento formal, de um currículo. A gente tem que ser mais do que um transmissor de um conhecimento específico. A gente precisa saber ou precisa aprender a compreender cada etapa do desenvolvimento, seja ele do desenvolvimento infantil, seja ele do desenvolvimento adolescente, porque cada um deles tem as suas demandas, as suas características próprias, suas potencialidades, as suas limitações, e nesse sentido, enquanto educadores, nós precisamos ter noções sobre como intervir para promover o aprendizado de cada aluno, assim como auxiliá-lo em seu processo de desenvolvimento. Para isso existem diversas técnicas que nós podemos trabalhar. O caderno didático nos traz algumas delas, eu compartilho com vocês, por exemplo, as dinâmicas de grupo. Principalmente com adolescentes, o processo de socialização e de organização em grupo é extremamente eficiente. E algumas vezes a gente vai ter que trabalhar com os grupos de acordo com as demandas dos alunos, eles formam os grupos. Noutras é importante criar um sistema randômico, fortuito de organização dos grupos, até para que eles tenham a oportunidade de vivenciar experiências com colegas, com pares diferentes. Então, por exemplo, você pode separar uma turma em 4 grandes grupos a partir de um sorteio de cartas de baralho. Então, em função dos naipes, cada um é de um grupo. Você pode dar uma bala para cada aluno em função do sabor, do papel da bala, cada um é de um grupo. Você pode sortear um papeizinho de numeração, divide em 6 grupos, 8 grupos, e aí vai sorteando os papeizinhos em função da numeração, formam-se os grupos. Isso é importante, por exemplo, para que eles tenham a oportunidade de interagir com aquelas pessoas com as quais eles não têm grande intimidade e, nesse sentido, têm que aprender a negociar e a trabalhar com as técnicas de grupo. Assim como as dinâmicas de grupo, os trabalhos, a organização de trabalhos em grupo, de como eles vão se organizar para trabalhar, para produzir, principalmente se você trabalha com uma lógica mais de PBL, Problem-Based Learning, onde você traz uma situação, problema, para que os alunos busquem as respostas específicas para aquele problema. Você pode trabalhar com dinâmicas externas à sala de aula. Em biologia, especificamente, você pode levar seus alunos para laboratório, você pode fazer viagens técnicas com seus alunos, vocês podem levá-los a fábricas e indústrias para ver como é que se dão os processos na região. Você pode levá-los para fora da sala de aula, mas dentro do ambiente do pátio escolar, para buscar conhecer os animais, os insetos, as plantas que tem na localidade, e por aí vai, as possibilidades são infinitas. Você pode trabalhar com interação, comunicação e participação. Então existem infinitas técnicas de trabalho com grupos e de trabalhos com alunos que
favorecem a comunicação para além dessa estrutura clássica, que inclusive é a mesma que eu estou utilizando, de um transmissor de conhecimento, um suposto saber que detém um conhecimento que apresenta para um aluno que pode querer acolhê-lo, assimilá-lo ou não. Sempre entendendo que quando você trabalha com grupo, né, existem elementos de funcionamento do grupo que são específicos. Então, por exemplo, qual que é a demanda e contexto? Se você está trabalhando com uma dinâmica, você tem um tipo de demanda. Se é um trabalho coletivo, você tem uma outra demanda. Qual que é o contexto? Um grupo foi formado pelos próprios alunos, pelos pares, em função dos seus desejos, proximidades, intimidades, ou foi um grupo que foi sorteado? São contextos diferentes que levam a formas de se organizar diferentes. Quais são os objetivos do grupo? Então, normalmente, para essas tarefas, é concluir bem a tarefa, ganhar uma boa nota na atividade, mas nem sempre isso acontece. É muito típico, por exemplo, você passar uma atividade coletiva, um trabalho em grupo, e os alunos dividir a tarefa em partes, e aí cada um faz uma única parte e uma pessoa só, normalmente o líder do grupo, se responsabiliza por integrar as informações. Isso acontece, e isso é muito mais frequente do que a gente deseja que fosse. Como é que é a constituição da identidade dos membros desse grupo e do grupo? Então, é comum que nas relações de grupo tenha ali, por exemplo, alguém que assuma o papel de líder, que vai coordenar as atividades. É comum ter a ovelha negra, aquele depressivo, aquele indivíduo com um pensamento negativo que sempre diz que as coisas não vão dar certo, que não colabora, que atrapalha o grupo. Existem os membros que produzem, existem as pessoas que produzem mais, outras menos. Existem pessoas que são muito hábeis, por exemplo, com apresentação, mas não com busca de conteúdo. Outros que são bons com busca de conteúdo, mas não gostam de apresentar. Outros que são bons por preparar a apresentação, o slide, e por aí vai, para fazer cartazes e por aí vai. Como é que se dá a organização do grupo? Então, como é que é a interação? Esse grupo ele vai para a escola para se reunir, para produzir o trabalho. Esse grupo ele se reúne na casa de um dos colegas, eles moram próximos geograficamente, não, eles moram distante, eles precisam se deslocar com maior ou menor dificuldade. Então, todos esses elementos precisam ser pensados na hora de propor um trabalho, até porque algumas vezes a gente vai criar uma perspectiva excludente. Se a gente tem ali um grupo de uma escola, de uma determinada localidade, de um único indivíduo que é diferente, por exemplo, porque mora mais distante, ou porque apresenta uma condição de deficiência, uma limitação, por exemplo, sensorial, ou, por exemplo, um cadeirante com dificuldade de deslocamento. Isso, às vezes, pode se tornar um impeditivo para a organização e para o funcionamento do grupo. Finalizando, qual o papel do líder? E aí, tanto do líder pensando no grupo e nas atividades do grupo de alunos, quanto o seu papel de educador. O seu educador também é um líder. Você é um líder mais patriarca, ou mais autoritário, ou é mais autêntico? Qual é que é o estilo de liderança, de organização, de condução do seu grupo de alunos? Ou como que são as conduções dos diversos grupos pelo líder de cada um dos grupos? Existem grupos existem líderes que são extremamente autoritários, dão ordens para os pares. E tem grupos que funcionam bem assim, que precisam desse tipo de liderança. Existem grupos que são mais democráticos, que precisam de uma negociação. Existem grupos que funcionam bem. Existem turmas de sala de aula que funcionam bem enquanto grupo. Existem turmas que simplesmente não funcionam. Você vai estar dando aula como se tivesse 4 grupos, 4 turmas dentro de um mesmo espaço físico de uma sala de aula. E esses são elementos que você precisa pensar em termos de grupalização ou individualização ou individuação dos seus acadêmicos para trabalhar de maneira adequada com esse grupo de jovens. Porque as formas de se comunicar com esses jovens se modificaram e a gente precisa estar preparado para lidar com eles, com essas novas formas, reconhecendo as especificidades, as demandas de cada grupo, para que a gente consiga oferecer aí, como a gente viu lá atrás, o que Rogers nos chama de aprendizagem autêntica,
uma aprendizagem significativa para o aluno, que promova realmente o desejo de aprendizagem, de aprendizado e um crescimento do aluno. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço e estimo sucesso a todos vocês. Eu espero, então, que esse curso de Psicologia da Educação tenha auxiliado a compreender um pouco dos processos de aprendizagem, assim como sobre os diversos modelos teóricos da psicologia e como cada um deles se aplica à educação escolar. Lembrem-se, essa é uma graduação em licenciatura em Ciências Biológicas e, como tal, deve prepará-los para lidar com os processos de educação e ensino nos níveis fundamental e médio. Estimo a todos vocês um grande sucesso. Continuem perseverando na sua formação. Volto a insistir, desde já, vocês já são vitoriosos. Por enquanto é isso. Bons estudos e um bom trabalho. Sucesso!